Quem você precisa se tornar para a próxima fase? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma noite abençoada, uma reunião abençoada. Vamos lá, leia aqui por gentileza. Mais uma vez. Mudança de fase. Diga assim, nós estamos mudando de fase. Então, vamos lá. Realmente, quem está esperando uma mudança de fase, inclusive, já tem muitas palavras liberadas para setembro. Um setembro realmente em que entramos numa nova estação, mas como falava hoje pela manhã, não adianta nada a gente entrar em uma nova estação, primavera, tudo vai ficar florido, tudo vai ficar bonito, amarelo, ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, ipê lilás, ipê não sei que cor, tudo quanto é coisa, né? E a tua vida não florescer. Não é verdade? Então, você precisa florescer. A tua vida precisa florescer. Não adianta primavera lá fora e na sua vida só deserto, sequidão. Então nós precisamos, o Senhor quer nos levar para uma nova fase. Diga, o Senhor quer me levar para uma nova fase. Então, para isso acontecer, decisões precisam ser tomadas com urgência. Decisões, e ainda para algumas pessoas têm protelado decisões fundamentais para mudança de fase. É uma coisa que eu falava ontem, gente. Nós temos orado e feito essa colocação, né? Senhor, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, não me deixe de fora. Me inclua nos teus planos, me inclua nos teus projetos. Seja lá o que o Senhor estiver fazendo, para onde o Senhor está nos dirigindo, para onde o Senhor está se movendo, não nos deixe de fora. Essa é uma oração que nós precisamos fazer continuamente. Mas mudança de fase significa mudanças internas. Desde quarta-feira passada eu estou perguntando, quem você precisa ser ou se tornar para a próxima fase? Quem você precisa se tornar para a próxima fase? Quem você precisa ser para essa nova fase? Crescimento, habilidades, relacionamento com Deus. Porque não dá para ir para a próxima fase sendo a mesma pessoa. Pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, com a mesma mentalidade. Não dá. Precisamos evoluir, crescer. Algumas pessoas ainda estão presas, envolvidas em circunstâncias que impedem a progressão para essa nova fase. Estão presas lá, envolvidas com tantas coisas. E hoje Deus quer um basta em determinados comportamentos, para determinados estilos de vida, um basta para aquela mentalidade retrógrada, ou aquela mentalidade atrasada, um basta para aquela velha visão. Muitas pessoas ainda a visão é uma visão antiga, é tempo de mudança. Diga comigo, é tempo de mudanças. Eu falava uma coisa aqui ontem, e eu vejo isso acontecer ao longo do tempo, na igreja mesmo. Quando uma pessoa para no tempo, nada fica parado, a verdade é essa, né? O mundo não para, não é verdade? O mundo não para, tudo gira muito rápido. Nós estamos num processo de mudança continuamente, nós como pessoas. Seu corpo está mudando, suas células estão mudando, tudo em você está mudando, o mundo está mudando,
A igreja está mudando. As pessoas estão mudando. Se você não muda, o que acontece? Vai chegar um momento que não dá para andar junto. Você mesmo começa a se incomodar. Porque o que acontece? Você vai falar assim, a igreja mudou. Como acontece em muitos lugares. Eu trabalhava aqui, antes era assim, assim assado, agora mudou. É diferente, mudaram. Claro, tudo precisa mudar. Tudo precisa evoluir, tudo precisa crescer, tudo precisa avançar. E se eu não acompanho esse crescimento, não vai dar certo. Essa evolução, ela precisa ser contínua. Deus nos impulsiona ao crescimento. Deus está o tempo todo nos movendo para o crescimento, nos tirando da estagnação, mexendo conosco, nos tirando da nossa zona de conforto. À medida que nós vamos lendo as Escrituras, nós vamos descobrindo o que tem nos mantido na mesma fase. Sabe aquela história da pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Tem gente que vive assim. E aí, 1 Pedro 1,9 diz assim, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. O que significa isso? A Bíblia, ela nos alerta acerca do perigo de perder, porque isso ensina sobre a necessidade de guardar. O que você não guarda, você perde. Diga assim, ó, o que eu não guardo, eu perco. Inclusive eu tenho uma coisa aqui que eu não vou ler com vocês, que não faz parte dessa reunião, faz parte da minha próxima reunião. Quando eu terminar aqui eu tenho uma outra reunião, que é uma mensagem bastante interessante, que diz assim, eu só vou ler 2 versículos, diz assim, por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, aqui está ele. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, diga comigo, preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Já que você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei, você deveria pelo menos ter posto o dinheiro no banco, de maneira que pudesse ganhar algum juro. Aí vem e diz assim, ó, quer ver? Porque deixa eu ler aqui, tirem o talento desse homem e dê ao homem que tem 10, porque aquele, diga comigo, que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais, diga comigo, e terá em grande quantidade. O homem que usa bem, o homem que usa bem, o homem que usa bem o que lhe dão, esse será dado ainda mais, e terá em grande quantidade. Mas, diga com a palavra assim, ó, diga, eu tive medo. O medo fez com que ele buscasse uma segurança onde não há segurança. Tudo que aquilo que você não usa, você perde. Tudo que você não usa, você perde. Dons, talentos, habilidade, dinheiro. Tudo que você não usa, você acaba perdendo. Paulo disse assim, combati o bom combate, terminei a carreira, diga comigo, e guardei a fé. Por que a expressão guardei a fé? Significa que nós podemos perdê-la. Se eu não guardar a fé, se eu não proteger a fé, se eu não investir na minha fé, eu posso perdê-la. E é a coisa mais poderosa que eu tenho. Guarda o que tens, diga comigo, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a tua recompensa, teu galardão, guarda o que você tem. Muitas vezes nós perdemos coisas importantes, um documento, uma joia, porque nós estamos distraídos. Por que nós perdemos as coisas? Por distração.
Já prestou atenção? Quando você não está muito atento, você pode perder algo que é importante. A fé não é diferente. A fé, nós sempre falamos sobre isso, que a mesma fé que do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer ao monte, ergue-te, lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito, ela é tão pequena que você pode perder ela facilmente. E todo mundo sabe disso. Se você não guardar, se você não investir nela, se você não proteger, se você não plantar essa fé, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, diga comigo, vieram a naufragar na fé. O que significa isso? Naufragar é quando se tem um destino a alcançar e não se consegue chegar lá, se afunda antes. O que aconteceu? Afundou. O que aconteceu? Naufragou. Ao invés de chegar ao destino, fica à deriva ou afunda em algum momento da vida. E eu vou te mostrar uma coisa hoje. Quem estava comigo na live hoje pela manhã? Nós começamos cedo uma coisa muito séria. Diz assim, ó. Eu vou resumir em 2 versículos. Aliás, vou ler leio um agora, daqui a pouco eu leio o outro. Diga comigo, sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Sabemos que Deus age, diga comigo, em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Mas eu fiz uma leitura em um que para mim ele é o mais definidor. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, talvez você hoje, muitos de vocês estejam passando por situações que você fala assim, eu não consigo ver benefício no que eu estou passando. Eu não consigo ver isso cooperar para mim para o meu bem absolutamente nada, mas está cooperando. Por quê? Porque não tem como você ir para a próxima fase sem as experiências dessa fase, sem ser aprovado nessa fase. Todo mundo quer mudar de fase, mas não quer passar pelos testes dessa fase. E aí, essa tradução aqui para mim, ela fala tudo. Sabemos que tudo quanto nos acontece, diga comigo, tudo quanto nos acontece, está operando para o nosso próprio bem. Legal, né? Não vi nada diferente, mas porque o diferente vem agora. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Diga comigo, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Então, o que significa? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. O que você está passando agora vai cooperar para o seu bem. O que você está vivendo agora está cooperando para o seu bem. O processo que você está passando agora, bispo, o momento é trágico, não importa. Ele está cooperando para o seu bem. Você está sendo preparado para algo que talvez você não tenha noção. Bispo, eu estou no deserto, não tem problema, o deserto faz parte do processo. Aonde a igreja nasceu? Aonde a igreja nasceu? No quarto de um hospital, no momento trágico, numa desgraça. Não cooperou para o bem? Sim ou não? Para o bem de quem? Não só para o bem da bispa, da família, mas para o bem de uma multidão. Quantas pessoas hoje foram alcançadas, abençoadas
por conta daquela situação, por conta daquela tragédia. Não é verdade? Quantas pessoas hoje, quantas pessoas foram transformadas, quantas almas foram salvas por conta daquela tragédia? Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em todas as coisas Deus age para o nosso bem. Tudo é para crescimento. Tudo é para um bem maior. Assim podemos ter a certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus, diga comigo, é transformado em algo muito bom. Diga assim, diga, o que eu estou vivendo, o momento que eu estou passando, diga, será transformado em algo muito bom, algo glorioso na minha vida e na vida de muitas pessoas. A ele. É a gente saber entender o momento. Pode tirar daí que eu não vou seguir aí, não. É a gente saber entender o momento. É a gente saber passar pelo processo. Entender, eu não sei, eu não estou... É o ponto, né? Quando nós estamos vivendo aquele momento, nós não entendemos. Por quê? Por que isso? Por quê? Para algo maior. Para algo superior. Para o bem, e não se trata simplesmente, nós sempre falamos sobre isso por conta da importância. Então, volto aqui, aonde a igreja nasceu? Num quarto de hospital, no momento trágico. Aquela situação estava cooperando para o bem de toda a família e para o bem de uma multidão de pessoas. Tudo que Deus faz é com propósito. Se você perguntasse a José, José, você quer ir para o Egito? Você gostou de ir para o Egito? Não, com certeza, não foi um processo fácil, mas tinha um propósito. Aquela situação estava cooperando, tinha um propósito maior. Deus queria preservar uma nação, e usou José. Deus queria preservar uma nação. Quando Davi, no processo de dor dele, no processo difícil, fugindo, na caverna de Adulão, escondido, ali foi um processo importante, aquilo estava cooperando para o seu bem, estava cooperando para o seu crescimento. Daniel, a mesma coisa. Então, todas as coisas, para nós atingirmos o fim da nossa fé e concluirmos o propósito da nossa vida, é necessário guardar a fé e entendermos que a fé é algo precioso. A gente vive correndo. Essa reunião aqui não se trata de dinheiro e de sucesso financeiro. Ela se trata de propósito. De um propósito maior, do qual o dinheiro faz parte dele. E nós estamos falando não de dinheiro, nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de projetos grandes. E se você não entender isso, você não consegue ler aqui? Vamos lá. Para a próxima fase, para aquilo que você almeja, deseja, sonha, quem você precisa ser, quem você precisa se tornar, e o mais importante de tudo, quem Deus será para você. Eu dizia uma coisa ontem que eu vou ampliar. Se Deus me der, estou usando as palavras de muitos, se Deus me desse 10 milhões, eu daria X para o Senhor. Se você não dá 50 reais hoje, não dá 100 hoje, você nunca vai dar, mesmo recebendo 10 milhões. Porque você já mostrou o que está dentro de você. Você não é fiel no pouco. Não, se Deus me desse 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, seria diferente. Não, não seria.
Não seria. Porque Jesus disse que quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não, se Deus me abençoasse, me prosperasse, eu o amaria de todo o meu coração. Não amaria, porque se você não ama hoje, você não vai amá-lo amanhã. Se você não tem tempo para ele hoje, você não vai ter para amanhã. Essa é a mensagem que a gente manda para o mundo espiritual. Essa é a mensagem que nós enviamos para o mundo espiritual. E o grande engano é que quanto mais você subir, quanto mais você passar de fase, mais você precisa de Deus para mantê-la. Porque você não consegue mantê-la na força do seu braço. Você não tem estrutura para mantê-la na força do seu braço. Porque cada fase exige mais de nós. Nós precisamos de mais sabedoria, mais visão, mais unção, mais capacidade. Nós precisamos disso. É muito fácil perder a fé, é muito fácil naufragar na fé, que é o que nós estamos lendo nos versículos. Todos nós já ouvimos que fazer escolhas é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. É verdade ou não é? É um grande privilégio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos totalmente escravos das consequências. Nós escolhemos o que nós quisermos, mas nós temos que lidar com as consequências. Quando Esaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilha, ele não teve que conviver com o prato de lentilhas. Ele teve que conviver por resto da vida com as consequências daquela escolha errada. Porque ele trocou algo precioso por algo passageiro. Quem está entendendo? Porque o que eu estou falando para você é o seguinte: a coisa mais preciosa que vai entrar dentro de você é o que você está ouvindo à luz da palavra. Se isso não mudar, qualquer outra coisa não vai mudar. Qualquer outra coisa que você escutar não vai mudar. Porque a única coisa que vai permanecer até o final é a palavra e aqueles que confiam nela. A Bíblia diz isso. É a única coisa que vai permanecer até o final. O resto tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra não vai passar. O que está escrito não vai passar. Ela vai permanecer até o final. E como disse ontem, nós já sabemos qual é o final. Nós já sabemos qual é o final. Tem luta, tem guerra, mas nós já sabemos quem vence no final. O mais lindo é isso, que nós já sabemos de quem é a vitória no final. Quem vai comemorar no final. E é isso que nos enche de força para seguir em frente. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Sabe que a palavra salvação engloba tudo que envolve a salvação: cura, libertação, prosperidade, abundância. Desde que, diga comigo, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Significa o quê? Você está crendo uma mentira. Colocar a fé numa coisa que não vai acontecer. Se você não se apega firmemente, você sabe que a fé tem que ser misturada com a palavra para funcionar, né? Aí eu tenho fé. Fé no quê? Todo mundo tem fé em alguma coisa. Você sabe disso? Que todo mundo tem fé em alguma coisa. Tem ou não tem? Todo mundo tem fé em alguma coisa. Agora precisa saber no quê. Fé na fé não funciona. Fé na força do braço não funciona. Fé em alguma coisa não funciona. Fé numa energia, num astro, não funciona. Eu preciso ter a fé no lugar certo. Por isso que o Senhor deixa claro o que é a fé. E nós não somos ensinados a crer em qualquer coisa. A nossa fé é canalizada. A fé no lugar certo. Sermos praticantes de uma fé que funciona. Então,
Não adianta fazer escolhas contrárias, completamente contrárias à palavra e ter a certeza que eu vou atingir o propósito. Eu estou fora, estou quebrando o princípio, estou fora da direção. Quando pedem, diga comigo, não recebem, pois pedem por motivos, o quê? Errados. A motivação importa para Deus. A motivação importa para Deus. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que ela disse assim para mim, olha que coisa interessante, presta atenção no que eu vou falar para você, que vai bater com muita gente. A pessoa disse assim para mim, bispo, eu tinha um problema seríssimo eu tinha uma imagem muito negativa de prosperidade. Por que eu tinha uma imagem negativa de prosperidade? Porque todas as pessoas que eram referências para mim, eu me decepcionei com elas. Eu vi gente sem caráter, eu vi gente mentirosa, gente desleal. Então eu associei aquele perfil de pessoas com o nível econômico delas. E eu passei, de certa forma, eu fechei o meu coração para isso. Eu fechei, eu não queria, porque as pessoas que têm muito dinheiro têm esse perfil, têm esse comportamento. Depois, quando eu comecei a querer me abrir um pouco mais, e eu me aproximei de uma outra pessoa que tinha relevância na minha vida, tinha um peso na minha vida, eu também me decepcionei, me choquei. Porque eu vi desvio de conduta, desvio de caráter. E eu me fechei para isso. Mesmo quando o senhor falava na igreja, eu tinha um bloqueio. Por quê? Pessoas que têm dinheiro são pessoas de uma conduta moral reprovável. Até um dia, numa reunião, que o senhor falou de uma forma mais aberta e aquilo mudou dentro de mim. Aquilo mudou. Por quê? Volta o versículo aqui, por favor. Diga comigo, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos, o quê? Pessoas que pisam nos outros, pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas que só pensam em si, pessoas que a única razão pela qual ela quer prosperar é para que faz papel de bobo, que é para que todo mundo veja que ele cresceu, que ele prosperou, que ele tem dinheiro, que agora ele anda num carro legal, que agora ele mora numa casa legal, e que ele venceu na vida, e que agora ele é próspero, agora ele faz o que ele quer, e ele posta lá, e posta cá, e posta lá. Propósito errado. Quando existem pessoas, lembre-se, quando nós estudamos a história de Salomão, ele fez o pedido dele, mas tinha um propósito certo no pedido dele. O que e o porquê. Não é verdade? Ele pediu o quê? O quê? Para o quê? Para governar o povo de Deus. Muito bom que você pediu. Muito bom. Porque até o que você não pediu, você vai receber. Como riqueza, glória, fama, como ninguém. Então, o que acontece é que muitas vezes, vamos lá, quantas pessoas que têm crescido, prosperado, mas têm um motivo certo, têm um propósito certo. Quanto mais a pessoa cresce, mais a pessoa ela contribui para o benefício de milhares de pessoas. Ela contribui para o reino. Ela contribui para que almas sejam salvas. Ela contribui para um propósito maior. Aí tem sentido. O problema é que as pessoas acham que o dinheiro vai ser a solução de todos os seus problemas.
e ela passa a amá-lo. E quando você ama o dinheiro, o que acontece? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai nascer aí uma raiz de coisas malditas na sua vida. Aí ele me escutou falando de quantas pessoas que têm usado a sua prosperidade e feito tão bem a vida de pessoas, ao reino, contribuído para o reino. Ele falou, ali minha visão mudou. Ali a minha visão mudou. Porque o problema não está no dinheiro. O problema está no coração das pessoas. Não é o dinheiro. Está nelas. Lembra da frase que ele só potencializa quem a pessoa é? Só vai potencializar. Se uma pessoa é boa, é maravilhosa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer mais ainda, ela vai fazer o bem às pessoas. Mas se ela é ruim, o que ela vai fazer? Mais maldade, porque agora ela tem poder de fogo para fazer maldade. Quem está entendendo? Diga comigo, mudança de... E a palavra de ontem, o que é? Amém. Atitude mental definida. Atitude mental definida. Qual é a atitude mental? Quais são as definições que já estão definidas? Porque Deus pode. Deus pode canalizar para a sua vida, Deus pode... É como eu estou dizendo, não adianta primavera, está aí, tudo vai florir, ipê roxo, ipê amarelo, ipê rosa, ipê branco, ipê não sei o quê, e minha vida, um pau seco. Nada vai florescer na minha vida. Não, eu preciso florescer. Sua vida precisa florescer. Deus tem isso para você. Se nós queremos ser felizes, realizados, seja na vida sentimental, né, o casamento, na vida financeira, profissionalmente, nós precisamos nos apegar à palavra e a palavra tem que nos dirigir, porque é aí que a mentalidade vai mudar. É aí que as mudanças acontecem. Eu não posso quebrar princípios. Você sabe que princípios, se você quebrar um princípio, o que nós aprendemos? Se você quebra um princípio, o que acontece com você? Então vamos falar de um princípio. Eu quero prosperar. Eu quero prosperar, mas sem dizimar e sem ofertar. Quebrei um princípio. É o que eu acabei de dizer agora. Vem cá, eu quero que Deus me abençoe. Se Deus me abençoar, me der milhões, eu vou fazer. Ou eu não faço hoje com pouco. Eu não sou fiel em 50, não sou fiel em 100, não sou fiel em 1000. Como é que eu vou para 1.000.000? Como eu vou para 1.000.000? Se eu não consigo honrar a Deus hoje. Eu não consigo ser fiel a Deus fazendo concessões com o erro, fazendo concessões com o pecado nessa medida. Mentindo, oscilando. Isso é crer em vão. Por isso que a mudança de fase requer mudanças internas. Se eu minto hoje, eu vou mentir muito mais amanhã. Se eu engano hoje, eu vou enganar muito mais amanhã. Se eu não sou fiel hoje, eu serei muito menos fiel amanhã. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A palavra de Deus, ela nos dá direção para a saúde espiritual, saúde mental, emocional, física, para atingirmos o nível de uma nova vida abençoada, próspera, feliz, cheio de saúde. Para isso acontecer, é preciso continuar crendo e fazendo as escolhas baseadas na palavra. Nós cooperamos com Deus. Senão, como é que Deus pode fazer? Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, diga comigo, é preciso golpear com mais força.
Agora em voz alta, bem forte, por favor. Agir com sabedoria, assegura o quê? Essa é uma frase de Abraham Lincoln que diz: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Porque a gente fala assim, não, deixa eu correr aqui, que quanto antes eu começar, mais rápido eu termino. Não, se você gastar tempo afiando o seu machado, você vai precisar só de 2 horas, você não vai precisar das 8. Hoje eu disse aqui, quanto tempo Jesus passou se preparando? Ele apareceu tão afiado que em 3 ele fez tudo. Os 30 anos que Jesus, antes de Jesus aparecer, realmente aparecer arrebentando daquela forma, ele passou os 30 anos afiando o machado, se preparando. A hora que ele apareceu explodindo. Forte, né? Sim ou não? A hora que ele apareceu impactando, chocando. E foi um período de preparação. Outro dia nós fizemos uma pregação, graças a Deus que Deus nos guarda, nos protege, que há momentos ainda que não podemos aparecer. Ele nos protege, não é a hora, porque não estamos prontos para aparecer. Por isso que você precisa, você está escutando o que eu estou falando aqui agora ou não? Sim, sim ou não? Sim. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Então, se você acredita nisso, sabemos que tudo quanto nos acontece está cooperando para o nosso próprio bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Você foi chamado para um propósito. Ele está te preparando. Não pule processos. Não fracasse no seu processo. Você acha que você pode aparecer, ainda você não pode aparecer. Talvez você ache que você está pronto e não está pronto. Tem que passar pelo processo. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Talvez a coisa mais séria que eu vou falar a você. Queridos, preste atenção, espiritualmente falando. Hoje você lida com um nível de demônios no mundo espiritual. Quando você subir um nível, você vai lidar com outro patamar. Novo grau, novo? Prestou atenção ou não? Então, você vai travar suas guerras, você precisa estabelecer suas conquistas, desapossar e conquistar seus territórios. Vai para aquela palavra de sexta-feira. Para conquistar o seu território, você tem que desapossar quem está aí. Tem que colocar para fora. Então, conforme você sobe, meu filho, você vai precisar, porque eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisas, fica claro, isso tem que entrar em definitivo dentro de você. O que é espiritual, você não vai resolver na força do seu braço. O que é espiritual, você não vai resolver com sabedoria humana. O que é espiritual, você não vai resolver com habilidades. O que é espiritual, você vai resolver de forma Não tem outra forma. Não tem outra forma. Sexta-feira nós falamos sobre isso, sobre quando Jesus pisou na terra dos Gerasenos. Lá tinha, naquela região, tinha uma legião agindo naquela região. Uma legião. Aí, por falta de visão, aquelas pessoas, Jesus liberta o Gadarenos, Jesus liberta aquele homem, aquelas pessoas, por falta de visão, manda Jesus sair daquela região. Jesus, um ser educado, sai daquela região, mas quem ficou lá? Quem ficou lá? Quem ficou? Faz uma pesquisa. Quem fez depois que eu mandei você fazer? Vai no Google, vai lá ver o que virou essa região. Mas na Bíblia não, para incrédulo tem que ir no Google, porque acredita mais no Google do que na Bíblia. Vai lá, pesquisa no Google, estuda no Google, você vai descobrir. Virou tudo ruínas. Tudo virou ruínas. Por quê? Expulsaram Jesus e deixaram a legião lá.
Era para ter mudado a região, era para ter florescido a região, era para ter crescido a região, era para ter prosperado a região, mas botaram Jesus para fora. Do outro lado, quando Jesus atravessou, estava cheio de pessoas esperando Jesus com alegria. Quando Jesus chegou operando milagre, curou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue, um milagre atrás do outro acontecendo, porque do lado de lá estava esperando ele, do lado de cá estavam mandando ele embora. Amém? Por isso que, conforme você, por que nós precisamos, para ir para a próxima fase, nós precisamos de mudança espiritual. Quem eu preciso me tornar? Ok, bicho, nós estamos numa reunião falando da vida profissional, sim, e da vida espiritual. Quem você precisa se tornar para a próxima fase profissionalmente? Quanto você precisa crescer? Quanto você precisa evoluir? Quanto você precisa amadurecer? Aprender a lidar com gente, aprender a fazer gestão, aprender a lidar com pessoas, gerir pessoas. E agora, espiritualmente, quanto você precisa crescer? Porque quem quer crescer tem que saber de uma coisa: quando você fechar suas portas, você sair de lá, quando todo mundo sair da tua empresa, você tem que entrar lá e você tem que orar dentro daquele lugar, você tem que profetizar dentro daquele lugar, você tem que profetizar o crescimento daquele lugar, você tem que profetizar a prosperidade daquele lugar, a ampliação daquele lugar, uma explosão de crescimento daquele lugar. Quem vai fazer isso? Teus funcionários vão fazer? Não, quem vai fazer é você. Quem vai ungir a porta daquele lugar e determinar? Multidões vão entrar por essas portas. Quem vai ungir o telefone e dizer: esse telefone vai bombar, as minhas redes sociais vão bombar? Quem vai ungir? Quem vai fazer? Você. Quem vai orar para dizer assim: Senhor, quem é pedra de tropeço aqui? Eu não quero pedra de tropeço. Quem estiver trabalhando contra, quem é usado pelo diabo para trazer uma carga negativa aqui para dentro, Senhor, eu quero para fora. Limpa esse lugar, Senhor, porque eu quero quem é do Senhor aqui. Eu quero gente ungida aqui, eu quero gente para ser bênção aqui. Eu não quero filhos do diabo aqui dentro contaminando um ambiente que eu tenho lutado para consagrar. Eu quero a tua presença nesse lugar. Então, se for para algo atrapalhar, impedir a tua presença desse lugar, que saia. Quem vai fazer? Quem vai fazer isso? Porque às vezes tem um endemoniado desestabilizando lá, às vezes tem um endemoniado na falsidade lá dentro. Você luta para santificar, para purificar, tem um endemoniado lá contaminando. Diga: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos lá, eu preciso discernir. Ah, saiu alguém importante para mim. Amém. Não sei. Meus olhos estão vendo o que o de Deus não está vendo. Desculpa, os olhos de Deus estão vendo o que os meus não estão vendo. Poderia ser uma dor de cabeça muito maior amanhã. Um problema muito maior amanhã. O que parece ser perda é ganho. É verdade ou não é? O que parece ser perda é ganho. E muitos já sabem disso. Quantas pessoas que parecem naquele momento que saiu, parecia que tinha sido um problema para você, e lá na frente você fala assim: oh, louvado seja Deus, meu Deus, glória a Deus. Eu estou aqui, cadê o cara? O que aconteceu com ele? Sumiu, desapareceu, virou vapor. Mas eu estou aqui. Eu cresci, eu avancei, eu prosperei, coisas novas aconteceram. Por isso que nós precisamos, quem está entendendo? Olha, quanto mais você sobe, novo grau, novo grau, novo. Eu preciso estar preparado para isso. Nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar orando, ungindo, nós precisamos estar profetizando, nós precisamos estar consagrando o ambiente. Deus não nos chamou apenas para a solução de um problema ou para a construção de uma vida sólida ou progressiva. Ele nos chamou para muito mais. Muito mais do que isso. O propósito é muito maior. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, diga comigo, a batalhar pela fé. Diga a palavra mais uma vez: a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos.
batalhar pela fé. Batalhar. Manter a fé em sua palavra é uma batalha constante, queridos. É uma guerra constante. E nós precisamos saber, nós precisamos estar o tempo todo buscando, nos reabastecendo, ter o tempo, diga comigo, tempo exclusivo. Tempo de qualidade com Deus é tempo de exclusividade com Deus. Tempo de qualidade com Deus é tempo de exclusividade com Deus. Às vezes a gente reclama do deserto, mas nunca se esqueça que foi no deserto que Deus se revelou a Moisés. Não foi no palácio não, foi lá no deserto. Foi lá que Deus se revelou, foi lá que ele conheceu Deus, ouviu a voz de Deus a primeira vez, ele viu a manifestação da glória de Deus a primeira vez, foi no deserto, não foi no palácio. Foi ali que começou o propósito dele de verdade, aonde Deus deu as maiores revelações a José, no cárcere. As maiores revelações foi no cárcere, no isolamento. Aonde Deus deu boa parte dos salmos a Davi? Na caverna. Na caverna. Leia os primeiros salmos lá que você vai ver quanta dor, quanta aflição. E nós passamos por esse processo, aprendendo a conhecer a Deus, estreitando nosso relacionamento com Deus, para ouvir a voz de Deus. Muitos não gostam do resultado que obtém, mas não luta para mudar. Isso precisa entrar dentro de você. Eu quero mais de Deus, então separa tempo para falar com Deus, separa tempo de exclusividade, estreita, porque mudança de fase exige mudança interna, mudança espiritual. E quanto mais você sobe, mais você precisa de unção de autoridade. O nível de unção tem que aumentar. O nível de unção, o nível de poder tem que mudar. Porque nós lidamos com as duas coisas. Nós lidamos com o mundo físico e com o mundo espiritual. Para lidar com o mundo espiritual, você não adianta só conhecimento humano. Você precisa de unção, você precisa de autoridade, você precisa de discernimento. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós sempre falamos, a nossa vida não é resultado de um jejum. Você acha que tudo que acontece no nosso meio é resultado de um jejum? Sim ou não? Não. A nossa vida não é resultado de uma campanha. É de uma caminhada com Deus. É de uma jornada com Deus. Não é resultado de um jejum, de uma campanha. É resultado de uma caminhada com determinação, com perseverança. Todos os anos Deus renova os nossos sonhos, Deus nos dá uma palavra para nos agarrar, Deus nos dá uma promessa. Todos os anos Deus libera palavras, a gente se agarra a ela e vamos, e ela se cumpre. Nós vivemos todos os anos, Deus vai renovando todos os anos a nossa fé, a nossa comunhão. Deixa eu dizer uma coisa a você, ninguém vai do 0 a 100 de uma hora para outra, não vai, querido. Exige um processo. Eu quero sair, eu quero ir do 0 a 100, fazendo uma coisa aqui, outro lá. Uma vez, outra vez eu vou fazer quando der. Não, sem batalhar pela fé, por aquilo que você quer, não há como? A necessidade de escolhas, nós precisamos fazer as escolhas certas, nós precisamos perseverar no nosso objetivo. Como nós falamos que deve ser a oração a semana passada? Sincera mais uma vez, sincera, contínua e específica. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que quer dizer uma porta estreita?
A vida cristã, a nossa caminhada de fé, é uma porta que tem um início e um destino. É estreito. O que significa isso? Diga comigo, renúncia. Diga disciplina. Não tem jeito de chegar lá sem renúncia. Não tem jeito sem disciplina. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós vivemos pela fé. Nós não podemos retroceder. Vamos aqui, ó. Bispo, eu estou passando pelo deserto. Esse deserto está cooperando para o seu bem. Bispo, eu estou passando por uma perseguição grande. Essa perseguição está cooperando para o seu bem. Bispo, eu estou passando por um momento de escassez. Ele está cooperando para o seu bem. Eu não consigo enxergar isso. Lá na frente você vai enxergar. Sabe por quê? Você precisa dessa lição. Só precisa entender o que Deus está trabalhando com você agora. Você precisa dessas experiências de agora para ir para a próxima fase. Diga, eu preciso dessas experiências para a próxima fase. Você precisa. E há momentos que Deus trabalha tudo isso. Ele abala tudo que pode ser abalado para ficar somente o que não pode ser abalado. A sua fé. O resto, ele abala. É um grande abalo que acontece conosco, para ficar o que precisa ficar. Deus, Ele nos mostra, Ele nos deu o direito de escolha. Nós temos direito de escolha. O caminho mais fácil, amplo, e o outro estreito, de renúncias. O caminho estreito, no final, levará à vida. E uma vida abundante, uma vida próspera. O largo vai levar ao sofrimento. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem tinha muitas opções, e o Senhor deu a ele uma opção: não coma. E ele foi justamente naquela que ele não... Era a opção que ele não devia. Muitas vezes, Deus nos diz: tal direção não é boa para você. Mas nós escolhemos, infelizmente, a direção que não é boa, mesmo sabendo. E muitas coisas acontecem para a gente aprender a ouvir a voz de Deus. Lembra que eu falei? O que eu mais escuto é o e se. E se eu tivesse perseverado? E se eu tivesse continuado? E se eu não tivesse parado? E se eu tivesse ouvido aquele dia que o Senhor falou? E se eu tivesse ouvido aquela palavra? Porque antes veio aquela palavra. E se eu tivesse pegado para valer? E se eu tivesse me santificado? E se eu tivesse renunciado? E se eu tivesse mortificado a minha carne? E se eu tivesse? Eu escuto isso demais. E é um e se que todo mundo deveria fazer assim. E se eu buscar com mais intensidade? E se eu pagar o preço que eu preciso pagar? E se eu andar uma milha a mais? E se eu buscar a Deus como nunca busquei? E se eu pagar o preço que eu nunca estive disposto a pagar? E se eu fizer o que eu nunca fiz antes? Como será? Você mesmo vai responder. Você mesmo vai responder. Quem está entendendo, por favor? Quem você precisa ser para a próxima fase? Quem você precisa se tornar para a próxima fase? E mais, topo.
Quem Deus precisa se tornar para você? A próxima fase. Lembra, quanto mais alto, mais pressão? Quanto mais altitude, mais pressão. É por isso que muito poucas pessoas chegam lá. Você sabe disso, né? Você sabe disso ou não? Ninguém gosta de pressão. Muito poucas pessoas, conforme a pressão das fases vão chegando, pessoas vão desistindo. Muitos de vocês sabem que um pouquinho que há progresso na vida, são criticados, são perseguidos, aumenta a pressão sobre a tua vida, e é onde muitas pessoas falam assim, não sei se vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Uma vez eu escutei de um pastor, ele disse assim, eu abominei aquilo, ele continua abominando até hoje. Os anos passaram, mas foi bom eu ter ouvido aquilo. Eu escutei de um pastor, ele disse assim, eu não quero uma igreja com mais de 100 membros, porque uma igreja com 100 membros é 100 problemas. Eu fiz desse jeito na época. Eu falei, está amarrada essa desgraça aí, porque está doido. Eu falei, se esse é o problema, então eu quero 5.000 problemas. Não é verdade? E eu que me vire para lidar com o problema. E os anos passaram, e eu estou cheio de sonhos, e estou projetando 7.000 problemas. E aqui em pé. Está amarrado, gente. Você acha que vocês são um problema? Vocês são uma bênção. Vocês fazem parte da solução. Não é verdade? Tá certo que a gente tem que fazer assim, ó. A gente pesca, depois que pesca, tem que fazer o quê com o peixe? Tem que limpar, e é difícil limpar a gente. É difícil limpar, às vezes sai tanta sujeira, sai tanta coisa fedida, fedorenta. Mas é bom, vale a pena. Você vê, mas isso é uma questão de visão. Você entendeu? Isso é uma questão de visão. Eu escutei isso me chocou. Tanto me chocou que eu posso esquecer de muita gente, mas eu não esqueço dele. E eu tenho o nome dele para falar aqui, eu não vou falar que possivelmente ele assista até hoje. Não quero uma igreja com mais de 100 pessoas, porque 100 pessoas são 100 problemas. E eu não tenho estrutura para isso. Depende da visão. Não são problemas. Diga, nós somos a solução. Aliás, vamos impactar, diga assim, ó, nós somos a solução deste mundo. Diga, eu faço parte da solução deste mundo. Diga, a igreja é a solução deste mundo. Nós somos a solução. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida. É uma escolha, gente. É uma escolha. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Diga aqui comigo, diga, pois o Senhor é a sua vida. Querido, não tem vida sem o Senhor, Ele é a nossa vida. Não, Ele não é uma parte da nossa vida, Ele é a nossa vida. Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não tem vida sem o Senhor.
E bênção e maldição é uma escolha. Vida e morte é uma escolha. Às vezes a gente fala assim, não, mas eu não estou escolhendo. O versículo é claro, quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, nós estamos escolhendo a vida. Quando nós escolhemos fazer as coisas do nosso jeito, nós estamos escolhendo a morte. As facilidades têm sido o critério que muitos cristãos têm adotado. Nós vemos pessoas fugindo, cortando os processos, fugindo, se escondendo, porque não querem enfrentar os desafios. Outras vezes não querem mudar. Esse é o problema. Acham difícil demais pagar o preço pela coisa certa. Mas o Espírito Santo tem trabalhado em todos nós essa mudança, essa nova mentalidade. E tem uma coisa que eu sempre falo, e porque eu falo isso para mim: o preço todos pagam, não é? A gente vai escolher que preço quer pagar. O preço todo mundo vai pagar de uma forma ou de outra. A Bíblia diz: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quer dizer, Rubem foi escolhido, a Bíblia diz, foi escolhido para a excelência, foi destinado à excelência e escolheu a mediocridade. Moisés era príncipe no Egito. Ele fez uma escolha. Dá o versículo aqui para mim, por favor. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Quer dizer, uma pessoa que recebe antes da hora e não está pronto para aquilo, não é bênção para ela. Não é bênção. Dá o outro versículo, por favor. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado do filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, diga essa palavra aqui comigo, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Escolheu sofrer um pouco de tempo para colher uma recompensa futura. Porque quando você faz a escolha certa, você vai sofrer um pouco de tempo, porque mudança dói. Só que dói muito mais não mudar. Dói muito mais não mudar. Então, a escolha que ele fez, Josué disse assim: agora temos, Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Agora, estufa o pulmão aí, enche o pulmão e diz assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. É por isso que esse cara chegou onde chegou, fez o que fez e é quem é para nós na Bíblia. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, diga comigo: comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos, os melhores frutos dessa terra não é para o ímpio, é para o justo. O melhor dessa terra não é para o ímpio, é para o justo. Mas tem o se vocês estiverem dispostos a obedecer. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Diga: mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Mais tarde.
Por isso que vale a pena. Vale a pena. Feche os seus olhos, por gentileza. Pessoas famintas por crescimento, famintas por progresso, entendem que os resultados não vêm com estalar de dedos. Seja faminto por progresso, seja faminto por crescimento. Entendem que o progresso acontece por meio de decisões sérias e diárias. Pessoas famintas. A Bíblia nos ensina que as nossas atitudes devem ser a mesma de Cristo Jesus. Está na hora de você tomar decisões aqui. Hoje é mudança de fase. Nós estamos indo para uma nova fase. Setembro é o mês que entramos em uma nova estação. Já há palavras poderosas que Deus colocou no nosso espírito. Palavras poderosas que setembro, coisas incríveis vão acontecer, vai florescer. Contratos, negociações, promoções, milagres inéditos. Setembro será um mês glorioso, poderoso, porque é o primeiro dessa nova estação. Agora, tome uma decisão hoje. Vamos para a próxima fase. Vamos para a próxima fase. Quem você precisa se tornar para a próxima fase? Quem você precisa ser? Quem Deus precisa ser para você na tua vida, nessa próxima fase? Sabe por que Deus está nos preparando para isso? Porque você precisa de estrutura para suportar a pressão. Quando você sobe, a altitude é alta, mais pressão você terá, e precisa estar preparado para ela, precisa estar pronto para ter estrutura para suportar a pressão da próxima fase, a pressão do crescimento, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: sabemos que tudo quanto nos acontece está cooperando, está operando para o nosso bem, se amarmos e estivermos ajustados com seus planos. Podemos ter a certeza de que cada detalhe em nossa vida, Deus, nossa vida de amor a Deus, é transformada em algo muito bom. O que você está vivendo, o que você está passando, vai ser transformado em algo muito bom na tua vida. O que você está vivendo, o que você está passando, vai ser transformado em algo muito bom. O processo que você está passando vai ser transformado em algo muito, muito, muito bom, em nome do Senhor Jesus. Então você vai declarar agora, com toda a tua fé, em nome do Senhor Jesus: eu estou entrando em uma fase em que a minha vida vai florescer, tudo na minha vida vai florescer. Eu estou entrando nessa nova fase de crescimento, nessa nova fase de progresso, em nome do Senhor Jesus. Chega de ministério, chega em nome do Senhor Jesus. Eu vou crescer, eu vou florescer como nunca, eu vou crescer como nunca, em nome do Senhor Jesus. Eu estou me preparando para essa próxima fase, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu oro com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, uma fase de crescimento exponencial, de contratos, negociações, de portas abertas, de parcerias grandes, gigantescas. Eu declaro, meu Deus, milagres inéditos acontecendo. Setembro será o mês, meu Pai, de uma nova estação, o mês que nós entramos numa nova fase, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, um setembro, meu Deus, um setembro em que tudo vai florescer, um setembro
setembro, meu Pai, de negociações, promoções. Eu declaro, meu Deus, parcerias. Eu declaro, meu Pai, portas abertas, portas inéditas abertas, em nome do Senhor Jesus. Isso declara, profetiza, em nome de Jesus. Eu estou saindo dessa estação, eu estou indo para uma nova estação, eu estou indo, em nome do Senhor Jesus, para uma estação de avanço, de crescimento, de progresso, de abundância, de fartura, de multiplicação. Eu estou indo, em nome do Senhor Jesus. Tudo vai florescer na minha casa, vai florescer nos meus negócios, vai florescer em nome do Senhor Jesus. Eu estou indo para essa próxima fase, em nome do Senhor Jesus. Declara, é o primeiro dos meses, porque setembro, outubro, novembro e dezembro serão meses gloriosos. Setembro, outubro, novembro e dezembro serão meses extraordinários. Setembro, outubro, novembro e dezembro serão mês de alto rendimento, de fluidez, em nome de Jesus, de milagres inéditos, de acontecimentos sobrenaturais, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, mova céus, mova terra, Senhor, que assopre o vento de coisas novas, assopre o vento, meu Pai, de milagres novos, inéditos, assopre o vento, meu Pai, de um crescimento exponencial, de uma prosperidade jamais vivida, experimentada. Assopra, Senhor, assopra esse vento, meu Deus, assopra, meu Pai, traz gente nova, contratação nova, em nome de Jesus, parcerias novas, em nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. E se o diabo tem lutado para roubar, para atrapalhar, para impedir, meu Pai, ó meu Deus, que ele caia por terra, joga por terra a amarração, joga por terra o embaraço, joga por terra o atrapalho, joga por terra o impedimento, joga por terra o olho gordo, a inveja, joga por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Tira quem tem tirado o caminho, Senhor, limpa o caminho, que nada atrapalhe o crescimento, que nada atrapalhe o progresso, que nada atrapalhe o progresso do teu povo, meu Pai. Eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, uma unção de fluidez. Eu declaro uma unção de fluidez. Senhor, faz sair água da rocha, faz sair água dos lugares mais improváveis. Senhor, abra o mar vermelho para ela, abra, meu Pai, ó meu Deus, faça, meu Pai, ó meu Deus, essa unção das codornizes vindo de todos os lados, e ela vai, meu Pai, somente agachar para pegar tanta prosperidade, tanta abundância, em nome do Senhor Jesus. Dê a ela, Senhor, dê a ela, em nome de Jesus. Eu declaro uma unção poderosa, eu declaro, meu Deus, mova céus, mova terra, envia o exército celeste, meu Pai, envia o exército celestial, meu Deus, a abençoar, meu Pai, o local de trabalho. Visita cada empresa, visita cada local de trabalho, visita, meu Pai, cada lar. Vai lá, meu Deus, visita os lares, visita as empresas, visita, meu Pai, ó meu Deus, visita e deixa a tua bênção lá, Senhor. Deixa uma bênção gigantesca lá, Senhor. Deixa uma bênção gigantesca nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero que você, num ato de fé e num ato profético, estenda as mãos na direção da tua empresa, do teu trabalho. Fala o nome, fala o endereço, fala o nome da rua, fala o nome da empresa e profetiza. Vai jorrar sobre esse lugar, vai florescer nesse lugar de forma sobrenatural, vai florescer em nome de Jesus. Diga: a empresa tal, na rua tal, no bairro tal, vai florescer, vai jorrar nesse lugar bênção, vai jorrar abundância, vai jorrar crescimento, clientes novos, uma multidão de novos clientes, clientes grandes, poderosos, parcerias, negociações, concretizações. Vai jorrar. Envia o teu anjo lá, Senhor, envia os teus anjos nesse endereço, meu Pai, envia os teus anjos lá, meu Deus. Visita cada empresa, visita, meu Pai, cada local de trabalho, e eu declaro esta unção, eu declaro essa fluidez, eu declaro esse jorrar, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, torna o nome dela conhecido,
Em nome de Jesus, eu quero que você profetize. Sabe como no vale de ossos secos, vento assopra dos quatro cantos, assopra sobre aquele lugar, faça vir bênção sobre aquele lugar. Vento, assopre dos quatro cantos, assopre e faça o nome dessa empresa chegar nos quatro cantos dessa nação, o meu nome chegar nos quatro cantos dessa cidade. Assopra dos quatro cantos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte à posição agora e peça a Deus agora: Senhor, eu quero sabedoria para essa próxima fase. Eu quero sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de discernimento para essa próxima fase. Eu preciso, meu Deus, abra a minha mente. Eu preciso de visão. Eu preciso de visão. Peça visão. Peça visão. Você precisa de visão para essa próxima fase. Eu preciso de visão, Senhor. Me dê visão ao nosso povo, Senhor. Dê visão ao nosso povo para essa próxima fase. Dê visão ao nosso povo, meu Pai. Eu quero visão. Dê visão a eles. Dê visão a eles para essa próxima fase. Dê visão a eles. Dê visão a eles. Amplie a visão. Tua palavra diz que sem visão o povo perece. Dê visão a eles. Dê visão, Senhor. Dê visão. Amplie a visão dela. Dê ideias novas, criatividade, favorece, ilumina a mente, dê criatividade, dê, Senhor, visão, capacidade para lidar com coisas maiores, capacidade para lidar com coisas maiores, capacidade para lidar com um número maior de pessoas. Dê a ela, Senhor, capacidade, dê a ela capacidade, Senhor, dê a ela capacidade, dê a ela capacidade. Dê a ela visão, dê a ela sabedoria, dê a ela discernimento, dê a ela inteligência, dê a ela, Senhor. Seja o conselheiro dela, seja o conselheiro. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, seja o meu conselheiro. Espírito Santo, seja o meu mentor, seja o meu conselheiro, seja o meu mentor. Espírito Santo, eu preciso da tua mentoria. Eu preciso da tua mentoria. Seja o meu mentor, Espírito Santo. Fala minha mente, fala meu coração, fala comigo. Me dê revelações que eu não tenho, me dê informações que eu não tenho. Me dê, Senhor. Nos dê, Senhor. Nos dê. Nos dê. Em nome de Jesus. Olha, eu quero que você, só para não te cansar, eu quero que você sente com seus olhos fechados. Preste atenção no que eu vou falar a você. Não abra os seus olhos e preste atenção no que eu vou falar a você. Só abaixa o som um pouquinho só. O poder da visualização é algo tão forte e bíblico. Eu estava vendo alguém falando sobre como isso foi implantado na vida de muitos profissionais e de muitos atletas. Que perguntaram para eles como eles fazem para ser tão certeiros naquilo que eles fazem. Eles disseram: é porque eu me vi fazendo milhares de vezes. Então você precisa se ver fazendo. Você precisa se ver realizando. Se veja. O que você precisa fazer para essa próxima fase? Os avanços, teu crescimento, habilidades novas. Se veja lidando com coisas maiores.
Se veja gerindo com excelência o teu negócio. Se veja lidando com multidões. Se veja lidando não só com multidões, mas com valores muito maiores. Como vocês fizeram para chegar lá? Me vi fazendo antes, milhares de vezes. Me vi treinando. Eu visualizei. Eu me enxerguei fazendo. Se enxergue. Se enxergue. Eu não sei qual é o seu sonho. Se veja executando grandes projetos. Se veja fechando grandes negociações, assinando grandes contratos. Se veja liderando grandes grupos. Se veja recebendo, sendo depositado na sua conta valores grandes, fechando grandes acordos. Se veja ampliando os teus negócios. Se veja, não, você não é bom no que você faz, você é excelente no que você faz. Não, você não vai ser bom no que você faz, você vai ser excelente no que você faz. A bispo, eu já sou excelente, então seja extraordinário. Vamos subir. Vamos subir. Porque o que você está vendo agora, você vai ver com seus olhos físicos. Se isso é verdadeiro dentro de você, se você está fazendo isso com seriedade, o que você está enxergando, você vai viver. Como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou a sua alma, assim é. Você vai liderar. Você vai gerenciar. Você vai ampliar teus negócios, cada um dentro da sua. Sabe por que você tem que se preparar? Porque se você quer um crescimento explosivo, você tem que estar pronto para ele. E se Deus te surpreende e manda hoje mais do que você está orando por muito, e de repente você não está se preparando para muito. Quando Jesus abençoou com a pesca maravilhosa, as redes começaram a rasgar, porque aquelas redes não estavam preparadas para receber tanto. A segunda pesca não fala que a rede começou a rasgar. Veja, teu estabelecimento bombando, seu nome correndo, você vai ser referência no que faz. Quando perguntarem a respeito, conhece alguém bom nisso? Você vai falar, as pessoas vão falar assim: eu conheço alguém que é excelente, é perito, conheço ninguém melhor, e esse alguém é você. Aleluia. Você está indo para esse lugar que você está vendo agora. Você está indo para essa fase que você está vendo agora, ó. É para lá que você está indo. Como, bispo? Não sei de que jeito, não sei de que forma.
mas vai acontecer. Não é verdade? Você está vendo, não está enxergando? Então enche agora o teu pulmão e diga assim, ó, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Diga, eu já estou indo para lá. Diga, eu creio nisto. O meu Deus é o Todo-Poderoso, o dono de tudo quanto há nos céus e na terra. Diga, e Ele vai fazer na minha vida, em nome de Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Pode se colocar em pé e adore a Ele. Diga, poderoso Deus. Diga, minha alma anseia por Ti, Senhor. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Poderoso Deus. Eu creio, Senhor. Deus, poderoso Deus. Nós cremos. Eu declaro o nosso povo o povo mais vitorioso dessa cidade. O povo destaque, cabeça. O povo referência, meu Pai, nessa cidade, nesse estado, nessa nação. Eu declaro, o nosso povo será a cabeça, destaque, referência. Referência, meu Pai, nessa nação. Poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. É Ele. Tudo vem dele. Tudo é por Ele. E tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Minha alma anseia. Aleluia. Minha alma anseia, Senhor. Minha alma anseia por Ti. Ah, meu Pai, receba a nossa adoração. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia. Que queime a cada dia mais dentro de nós isso, Senhor. Por Ti. Minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti. Diga a Ele. Quem já pisou. Diga no Santo dos Santos. No Santo dos Santos. Em outro lugar. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver. Clamar pela glória. Pela glória. A glória de Deus. Quem já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga isso a Ele. Glória. Glória. Glória, Senhor. Glória. 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 Tu és santo, 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 santo, santo és o Senhor, santo,
alto, quem já pisou. Não tem outro lugar. São todos soltos em outro lugar. Não tem outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante a sua mão se você trouxe alguma coisa que representa o teu negócio, seja chave, documento, projeto. Se você trouxe algo, pode levantar. Eu quero abençoar a vida dessas pessoas, Senhor. Essa é a tua igreja, esse é o teu povo. Eu profetizo que os profissionais mais extraordinários dessa cidade, desse estado, dessa nação, eles estão aqui, Senhor. Os nomes mais conhecidos e reconhecidos, as grandes referências, as grandes referências no que faz, eles estão aqui, Senhor. E eu quero profetizar isso sobre a vida deles. Eu quero profetizar, Senhor. Eu quero profetizar que esses homens e que essas mulheres, eles serão referência em escala maior, numa escala muito maior. Leve para o próximo nível, para a próxima fase. E eu declaro, Senhor, eles entrando numa nova fase, a partir de agora. Setembro não será o mês da primavera, não é a natureza que vai florescer simplesmente, nós vamos florescer. Eu declaro essas pessoas florescendo, eu declaro elas avançando, crescendo, prosperando, negócios, contratos, grandes negociações. Eu declaro parcerias, portas abertas. Eu declaro vendas que nunca foram feitas antes, sendo feitas agora. Eu declaro, meu Deus, promoções acontecendo, grandes promoções. Eu declaro um faturamento. Eu declaro um grande faturamento, meu Deus, um faturamento como nunca antes, porque setembro, meu Deus, outubro, novembro e dezembro serão os melhores meses do ano, e nós teremos o melhor final de ano de todos os tempos, em nome do Senhor Jesus. Coisas extraordinárias vão acontecer, o impossível vai se curvar, o impossível vai se dobrar, e nós veremos a glória de Deus. Eu declaro, meu Pai, nós veremos a tua glória. O Senhor disse: se creres, verás a glória de Deus, e nós cremos e temos essa convicção, nós veremos a glória do Senhor. E eu declaro, meu Deus, milagres inéditos, coisas inéditas acontecendo na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Tudo vai florescer para a honra e a glória do teu santo nome. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.